Ronaldo Fenômeno é um dos maiores centroavantes do mundo. Por conta disso, já ganhou Copa do Mundo, já ganhou Bola de Ouro, mas tem uma coisa que ele nunca ganhou: a Liga dos Campeões. E a gente vai falar o porquê aqui no Arquivo Futebol Clube. Ronaldo Fenômeno brincava em campo. E por falar em brincar, o lugar de brincar é na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo. E, cara, não é pra tu mudar de vida. É pra tu botar uns 3, 5, 10 pilinhos em cada jogo interessante que tiver rolando. A gente tem eliminatórias da Copa, a gente tem daqui a pouquinho Libertadores, Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais tem lá na KTO. Vai ter jogo também de futebol americano em São Paulo, então tu também pode botar teus pila se tu curte uma NFL. É isso? Então usa o código ARQUIVO para tu ganhar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. E bora pro vídeo. Bom, e essa pergunta tem algumas respostas. E a primeira resposta é sobre a dificuldade que era jogar a Liga dos Campeões. O Ronaldo chegou jovem do Cruzeiro ao PSV Eindhoven, da Holanda, onde ele foi muito bem. Inclusive, o PSV era um lugar onde os craques brasileiros desfilavam. O Romário recém tinha participado do clube holandês. Só que aí temos um porém. A regra da Liga dos Campeões era diferente do que é hoje. Hoje em dia é uma festa, tem 4, 5 times de cada país. Naquela época e por muito tempo do começo da carreira europeia de Ronaldo, apenas o campeão nacional ia jogar a Liga dos Campeões, que por isso tem esse nome. E o PSV, por mais que tivesse grandes craques, era ofuscado pelo grande time do Ajax, que conquistou tudo nos anos 90, foi campeão da Liga dos Campeões, era campeão nacional todos os anos. Então o Ronaldo, na sua passagem pelo PSV, nem teve a oportunidade de jogar uma Champions. Só que o Ronaldo fazia chover no campeonato holandês. Ele marcou com a camisa do PSV 54 gols em 57 jogos, algo que não foi revertido em grandes títulos. Ele conquistou apenas uma Copa Nacional na sua passagem pelo clube holandês. Bom, e o Ronaldo já fazia sucesso não só com a camisa do PSV, mas também com a camisa da seleção brasileira. E por isso, em 96, ele foi contratado pelo Barcelona por 15 milhões de euros, que pode parecer pouca coisa hoje em dia, mas na época era uma cifra babilônica. Só que aí, mais uma vez, vai o azar, porque, como eu falei, naquela época apenas os campeões iam jogar a Champions. O Ronaldo chegava em uma temporada em que o Barcelona não havia se classificado, nem o Real Madrid. Para vocês terem uma ideia, naquela edição a Espanha foi representada pelo Atlético de Madrid na Champions. Só que isso não foi impeditivo para o Ronaldo desfilar o seu futebol magnífico nos campeonatos nacionais. Só para vocês terem uma ideia, tá? Em 49 jogos, ele marcou 47 gols. Se a gente for juntar, por exemplo, o que eu falei do PSV, o que eu tô falando do Barcelona agora, era praticamente um gol por jogo. Ele, na sua primeira temporada, conquistou a Copa do Rei da Espanha e foi eleito pela FIFA o melhor jogador daquele ano de 1996. Bom, na temporada seguinte, uma mudança na regra permitiria duas equipes do mesmo país disputar a Champions. Então o Ronaldo não teria nenhum problema em jogar a competição pelo Barcelona, mas ele decidiu ir para a Inter de Milão. E as cifras eram altas: 26,5 milhões de euros tiraram o Ronaldo do Barcelona e levou o jogador à Inter de Milão. É importante também a gente ressaltar que naquela época o campeonato italiano era o campeonato mais forte do mundo. Então o Ronaldo estava indo para um grande clube. A terceira maior Inter do mundo, perdendo apenas para o Inter de Porto Alegre e para o Inter de Santa Maria. O Ronaldo seguia fazendo magia pelos gramados europeus. A Inter não jogava
jogava a Liga dos Campeões, mas jogava a Copa da UEFA, competição de menor escalão, que logo na primeira temporada o Ronaldo deu um show e conquistou, marcando um golaço na final contra a Lazio. Cara, o Ronaldo era fenomenal. E com este título, a Inter de Milão estava classificada para a Liga dos Campeões da temporada 98-99. Para vocês terem uma ideia, a primeira Liga dos Campeões de Ronaldo. Cara, o Ronaldo já tinha ganhado Copa do Mundo, o Ronaldo já tinha 2 vezes sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, uma bola de ouro, já tinha Copa de UEFA, já tinha um monte de taça, jogava demais, já era um nome consagrado e jogava ali a sua primeira Champions. E hoje em dia qualquer pé de rato consegue jogar. Olha, inacreditável. E no dia 16 de setembro de 1998, Ronaldo jogava pela primeira vez na Liga dos Campeões contra o Real Madrid e perdeu. Perdeu por 2-0. Um mês depois, contra o Spartak de Moscou, o Ronaldo marcava o seu primeiro gol pela Champions. Dava match com a Liga dos Campeões, marcando um gol de centroavante oportunista, algo que ele foi bastante em toda a sua carreira, Oliver Kahn que diga. E naquele grupo, além de Real Madrid e Spartak, também tinha o Sturm Graz, da Áustria. E se classificando em primeiro, a Inter pegava nas quartas de final o Manchester United. Contra os ingleses, o Ronaldo teve uma passagem meio apagada, discreta. A Inter acabou sendo eliminada daquela competição e o Ronaldo dava adeus à sua primeira Champions. No campeonato italiano, a Internazionale terminava na 8ª colocação e por conta disso o Ronaldo ficava um tempinho longe da Champions, voltaria apenas no ano de 2000 e aí um grande problema, talvez o segundo grande motivo de Ronaldo nunca ter uma Liga dos Campeões: as lesões. E nós brasileiros conhecemos muito bem essa história. Ronaldo teve uma lesão que o deixou parado durante 5 meses. E no seu retorno aos gramados, um dos momentos mais tristes de sua carreira e também do futebol brasileiro. O Ronaldo voltava a campo contra a Lazio na Supercopa da Itália, só que aos 13 minutos do segundo tempo, ele prendeu o joelho no gramado em imagens que correram o mundo, que davam aflição para todo torcedor brasileiro, para todo amante do futebol. E era muito normal as manchetes dizerem que o Ronaldo acabou, não teria mais como voltar em alto nível, que a carreira dele seria apenas aquilo ali, ele não teria condições de voltar. E tem 2 manchetes que eu destaquei, que elas são as seguintes: cirurgião garante Ronaldo, mas não o fenômeno. E Ronaldo, o medo do fim. Mas a história todo mundo conhece bem. Daqui a pouco, obviamente, vai virar um vídeo aqui no arquivo. O Ronaldo voltou em 2002 com tudo, garantiu o pentacampeonato e o Ronaldo voltava a ser fenômeno. Só que a passagem do Ronaldo pela Inter parava por aí, porque o Real Madrid fazia uma proposta de 45 milhões de euros e começava a ser montado o time dos Galácticos. Por falar em Galácticos, essa camisa é do tempo deles. Camisa essa que eu consegui lá no Memórias do Esporte. Isso mesmo, se tu tem uma camiseta que tu quer vender ela, tirar uns pila, quer tirar do armário, ou tu quer comprar uma camiseta sensacional, uma camiseta nova, quer dar um presente para um amigo teu, vai lá no Memórias do Esporte. Vai no site aqui embaixo, ó, ou nas redes sociais do Memórias. Também, se tu for de Porto Alegre ou região, pode ir na loja deles lá na Avenida Protásio Alves. Cara, é sensacional o acervo que tem o Memórias, que disponibilizou essa camisa maravilhosa. Não é do Ronaldo, mas é do Zidane. Só que além de Zidane, o Real Madrid também tinha Figo, tinha Roberto Carlos, tinha Raul e tinha Beckham. Por falar em Beckham, o Beckham participou de um dos maiores efeitos borboleta do futebol que eu contei nesse vídeo aqui, clica pra tu ver depois. E por mais que o Ronaldo e os Galácticos tenham conquistado Mundial de Clubes, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, tenham conquistado 2 vezes a Liga Espanhola, a Champions não veio para os Galácticos, e essa é a terceira resposta do porquê Ronaldo nunca ganhou uma Champions. A primeira tentativa foi na temporada de 2002-2003. O Real Madrid chegou quase lá, tinham 2 fases de grupos, o Real passou nas 2, despachou o Manchester United nas quartas de final,
mas na semi não deu Juventus. Por mais que o Real Madrid dos Galácticos, o Real Madrid de Ronaldo tenha sido eliminado, foi uma Liga dos Campeões em que o Ronaldo jogou muita bola. E eu separo o jogo contra o Manchester United em Old Trafford, que o Ronaldo fez 3 gols, marcou um hat-trick e foi aplaudido por todo o estádio do Manchester United, sem sombra de dúvidas, algo que poucos tiveram o privilégio de ser aplaudido por toda a torcida adversária. Na próxima temporada não deu certo também. O Real Madrid até eliminou o gigante Bayern de Munique nas oitavas de final, mas nas quartas uma eliminação até surpreendente. Acabou parando para o modesto e até simpático Mônaco, que avançou na competição. Real Madrid ficou para trás. Só que cada vez piorava, porque se na primeira temporada o Real Madrid foi eliminado nas semifinais, na segunda foi eliminado nas quartas, na terceira eliminação veio mais precoce ainda, nas oitavas de final. E para um velho conhecido que acabou virando tabu dos Galácticos, a Juventus. 2-1 no agregado e mais uma eliminação. Só que aí na última temporada de Ronaldo no Real Madrid, além de mais uma eliminação nas oitavas, desta vez pro Arsenal, o Ronaldo viu seu xará, Ronaldinho Gaúcho, ganhar uma Liga dos Campeões antes dele, com justamente o maior rival do Real Madrid, o Barcelona. E essa história todo mundo sabe bem como é que é o fim, né? No final de 2006, o Inter foi lá e conquistou o título mundial em cima do Barcelona, vingando tu, Ronaldo. E aí depois tu fez uma sacanagem com a gente alguns anos depois. Só que a história de Ronaldo com a Liga dos Campeões ganhava um capítulo mais cruel que o outro. E o quarto acabou sendo o azar de ir para o Milan. E por que azar? Eu te explico. O Ronaldo começava a temporada de 2006-2007 ainda com a camiseta do Real Madrid. Só que o clube merengue buscava uma reformulação no elenco e por isso contratou o grande centroavante Van Nistelrooy. E além disso, o pessoal pegava no pé do Ronaldo por conta do peso dele, um problema que ele foi descobrir depois, que eu já te conto o que é. Na verdade, todo mundo sabe, mas tô querendo deixar um mistério no vídeo. E por conta disso, em janeiro de 2007, Ronaldo, que havia feito história pela Inter de Milão, decide vestir as cores vermelho e preto do Milan, o seu grande rival. E o Milan foi campeão daquela edição da Liga dos Campeões 2006-2007. Mas eu falei que a história do Ronaldo era uma história de azar. Isso porque o Ronaldo já havia disputado a Champions pelo Real Madrid e por conta do regulamento ele não poderia ser inscrito por uma outra equipe. No caso, o Milan, que venceu a Liga dos Campeões sem o Ronaldo. Só que no campeonato italiano ele também não tinha muita coisa o que fazer, porque por conta dos escândalos de manipulação de jogos que assolaram a Itália no início dos anos 2000, o Milan começava aquele campeonato com menos 8 pontos. Então o Ronaldo nem participou da Champions e nem conseguiu fazer muitas coisas no campeonato italiano. E tu lembra que eu falei sobre as críticas sobre o Ronaldo estar um pouco gordinho? Pois então, naquela pré-temporada do Milan, ele descobriu que o motivo era um hipotiroidismo. Então ele fez um tratamento, voltou mais magro para a próxima temporada e voltou com grandes companheiros. Porque o Milan daquele ano tinha um trio brasileiro com Kaká, Alexandre Pato e Ronaldo. Só que aquele Ronaldo, por mais que não fosse careca, por mais que fosse cabeludinho para dar uma diferença no visual, não conseguiu fazer a sua história com a Champions ser diferente. Porque no dia 13 de fevereiro de 2008, num jogo contra o Livorno, Ronaldo em determinado momento deu um salto. Mas na hora de cair, caiu de mau jeito e mais uma vez lesionou o joelho. Uma lesão que lembrou todo mundo daquela que ele sofreu quando atuava pela Inter de Milão. A temporada havia acabado para ele, o Milan no final dela decidiu não renovar o seu contrato. Todo mundo sabe a história, ele voltou para o Brasil, foi treinar no Flamengo, assinou com o Corinthians
E aí, a história de Ronaldo e Liga dos Campeões chegava ao seu final. E não foi um final feliz, foi um final triste. E fazendo um resumão da história de Ronaldo com a Liga dos Campeões, a gente não tem um grande número, um número que empolgue tanto. Porque em apenas 40 jogos, o Ronaldo fez apenas 14 gols. Uma média muito baixa para o fenômeno, mas que eu acredito que eu consegui explicar melhor os motivos aqui neste vídeo. O Ronaldo não pôde jogar tantas edições de Champions em seu auge, os adversários eram mais fortes por terem sido campeões, o Ronaldo sofreu com diversas lesões, o Ronaldo teve o azar de não ser inscrito em várias edições de Champions e também, quando teve a grande chance com os Galácticos, acabou não acontecendo. É clichê o que eu vou dizer, mas não é um azar do Ronaldo nunca ter levantado a taça da Champions. O azar é da taça da Champions nunca ter sido levantada por Ronaldo Fenômeno. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal, também ativa o sininho das notificações, segue nas redes sociais, ó, Arquivo Futebol Clube, é isso, um abraço, até a próxima, e clica nesse vídeo aqui, clica nesse aqui,